anteriormente, no nosso tema, estávamos a falar da governação de Israel, né? Falamos do filho de Salomão, o Roboão, que estava a governar o território de Judá, né? Então, só que ele não atendeu ao pedido de um certo povo. Isso culminou com a separação do povo, né? Tendo ele apenas ficado com o território de Judá. Como nós podemos ver, o território de Judá que é esta área aqui em que ele governava, o Roboão. Então a maior parte da população excepto o tribo de Judá, todos os outros acabou se dividindo, todos os outros acabaram indo proclamar né? Começando pela tribo que pediu que a carga fosse mais leve, e depois houve essa divisão entre o território do norte e sul. Então tudo acabou indo para Jeroboão, que antes, nesse mesmo período, o Jeroboão estava a viver, ainda estava exilado, estava a viver nesse território aqui que é do Egito. Então, tempos depois, o Jeroboão sai do Egito, né? Entra para Israel. Então, provavelmente, este povo, quando soube que o Jeroboão já estava em Israel, eles vão e saem e vão ao encontro dele e proclamam a ele como rei, né? Então ele fica a governar todo este território aqui de Israel. É mais ou menos isto. Então, a questão há uma coisa que nós podemos até encontrar, né? Que é a diferença dos mapas de Israel. Existem alguns que são mais antigos. Então houve mudanças no mapa. Por exemplo, este que nós estamos aqui a ver, este é um pouco mais antigo, não é? Em que encontramos aqui Filisteias, depois que na atualidade a Filisteia já encontramos a faixa de Gaza. Filisteia é a faixa de Gaza na atualidade. Depois encontramos, como podemos ver num outro mapa, não temos aqui, mas no mapa mais atual aqui, encontramos aqui nesta, deixa eu mostrar, encontramos na região, nesta região aqui em que tinha o território da Filisteia. Nesta região atualmente tem a faixa de Gaza, e encontramos também uma entrada que é aqui, que atualmente é o território da Cisjordânia. Então o mapa foi mudando ao longo do tempo. Como podemos ver, este aqui é um pouco diferente deste aqui, não é? Esse é um pouco diferente, embora também tenha a Filisteia, mas é um pouco diferente. Aqui já não encontramos, por exemplo, a questão da Cisjordânia, que na atualidade temos. É mais ou menos isto. Nesta continuação, iremos falar então do reinado do Asa de Judá. Em 1 de Reis 15:11 diz: Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos, e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe
Macá da posição de rainha mãe, porque ele havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como parte da deusa Será. Asa derrubou esse poste e o queimou no vale de Cedron. Então, este foi o reinado de Asa, seguindo-se logo a seguir, vindo o reinado de Acabe, que encontramos no livro de 1 de Reis, capítulo 16, versículo 29, que diz: Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Aserá e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Então Acabe é de certa forma considerado o pior rei de Israel. Ele casou com Jezabel, que era uma mulher estrangeira que tinha práticas pagãs. É essa Jezabel que em algum momento tinha matado muitos dos profetas de Deus. Essa história encontramos em 1 de Reis, capítulo 16, versículo 29, o que acabei de ler. A seguir temos a história de Manassés de Judá. Foi um reinado com muitas práticas pagãs, um reinado muito complicado, que encontramos em 2 de Crônicas, capítulo 33. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Então diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal, fez postes da deusa Aserá e adorou as estrelas. Versículo 4. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifícios no vale de Ben-Hinnom. Fez adivinhações, praticava magias e feitiçaria e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés levou o povo e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado. Havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. Logo a seguir vamos ver episódios em que Manassés acaba se arrependendo, mas antes disso, no episódio 10, mostra que Deus já tinha avisado para abandonarem essas práticas. No versículo 11 encontramos: Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante de Deus de seus antepassados. Depois Deus ouviu, versículo 13, Deus ouviu sua oração e atendeu seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e outros lugares de Jerusalém e o jogou fora da cidade.
E por fim vamos encontrar o reinado de Josias de Judá, que foi profetizado que viria e destruiria altares e que seria fiel a Deus. Então, isso encontramos em 2 de Crônicas 34, 1 e 2. São os versículos que vou apresentar. Diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor, seguiu o exemplo de seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Então, como vemos aqui, Josias foi alguém que foi profetizado que viria e destruiria esses altares pagãos, e depois ele chegou a existir, né? A profecia se cumpriu, ele nasceu, fez tudo como seu antepassado Davi fazia, obedecia a Deus, e creio que foi o rei mais novo neste conjunto de reinados. E por aqui eu vou ficar quanto à ideia do porquê que isto acabou, o primeiro templo acabou sendo destruído, mas ainda não é o fim. Falta o último reinado que vai esclarecer melhor ainda o motivo da destruição do primeiro templo, que é o reinado de Zedequias. Então, este reinado eu coloco logo no tema da destruição do primeiro templo. Então, fica por aqui.